Uma boa noite a todos, um bom dia, uma boa tarde, dependendo da hora que você estiver aí assistindo essa aula. E essa será a nossa terceira aula sobre a Ásia, terceira e última aula, e sobre a Ásia, né? E ainda a semana que vem, que vai ser a nossa última aula, sobre a apostila 7, eu vou comentar sobre o continente africano, alguns pontos aí importantes para a prova. Então, na aula de hoje, continuando falando sobre Ásia, eu não vou me cansar nunca de colocar esse mapa, porque vai ter que entrar em osmose, por osmose na cabeça de vocês, a localização da Ásia, porque isso aqui é extremamente importante, já que tem uma relação direta com o clima tem uma relação direta com a vegetação também, aí mais a geografia física, as formas de relevo, com a ocupação pela agricultura, atividades econômicas ligadas ao setor primário aí da economia, principalmente. E nessa terceira e última aula sobre geografia da Ásia, eu quero comentar ou pincelar, na verdade, um pouquinho algumas noções sobre dois países que são bem interessantes e complementam tudo aquilo que nós já conversamos aí nas duas últimas aulas anteriores. Então, em especial, na aula de hoje eu quero falar um pouco sobre a geografia do Japão e no final dessa aula, segunda parte da aula, eu quero comentar um pouquinho sobre a Coreia do Norte, algumas coisas que são interessantes ou que a gente precisa ter um pouquinho de noção, quem está alinhado com quem, e aí obviamente é retomar um pouquinho da questão da história desses locais. Então, a primeira coisa que talvez nos venha à nossa cabeça em relação ao Japão, além de comida japonesa, a questão que eu acredito que muitas pessoas têm, como o Japão é um país pacífico, ou ainda relaciona o Japão à questão das tecnologias, que é um país ultra mega power desenvolvido nessa questão. Mas, contudo, porém, entretanto, todavia, essa não é a história do Japão, história mesmo, tá? Isso é uma versão da história recente, essa cultura pacífica. Então, vamos dar uma olhadinha aí nas peculiaridades do Japão, o que o tirou, por exemplo, de um país que viveu a sua era feudal até aí por volta de 1868, e aí o Japão sai direto da era feudal para a era industrial tecnológica moderna. Do nada, tá isolado do resto do universo, o Japão se desponta como uma das grandes potências do mundo. Hoje é a terceira maior economia do mundo. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse país aqui que é extremamente interessante. Eu acredito que uma das coisas que é bem nítido de todo mundo é em relação, por exemplo, à geografia física do Japão, tem a ver com o Monte Fuji, tá? Que é o principal monte do Japão, aí o das montanhas dele, que é um vulcão. Nós temos aí também a questão que você consegue perceber pela urbanização muito intensa no Japão, bastante famoso pelas sakura, que na verdade são aí as cerejeiras, e também sobre a arquitetura japonesa, que é bastante típico. Aqui em Curitiba nós temos aí no Jardim Botânico algumas cerejeiras que foram presentes do, da família real japonesa para o Brasil, aí em comemoração a questão do centenário da imigração japonesa aqui para o Paraná. E também nós vamos ter aqui a Praça do Japão, mais ou menos aqui na região do Água Verde. Então, vamos comentar um pouquinho sobre esses elementos, algumas características interessantes. Então, é no extremo oriente da Ásia, tá? Tem uma área aí de aproximadamente 377 mil quilômetros quadrados. Para ter uma noção, isso aqui é um pouco maior do que o estado do Paraná, para a gente ter uma noção um pouquinho disso. Aproximadamente 127 milhões de habitantes, o que vai dar mais ou menos uma densidade demográfica, que é uma relação entre a área, a população total ou a população absoluta dividido pela área do país dá o que a gente chama de densidade demográfica ou população relativa, que vai dar aproximadamente 340 habitantes por quilômetro quadrado. Isso significa que o Japão é tanto um país populoso, o que significa isso? Elevado à população absoluta, mas também é um país povoado, ou seja, tem mais aí de 50 habitantes por quilômetro
quadrado. Um outro aspecto bastante interessante é que 80% do relevo japonês é montanhoso. A gente já vai falar um pouquinho para frente sobre isso. Então, é um relevo montanhoso e essa população está fortemente concentrada, especialmente no litoral, onde eu tenho um relevo mais plano, tá? Que são as planícies. No geral, o Japão ele é composto por mais ou menos, tá, gente, 3.400 ilhas. Então é um arquipélago bastante numeroso, tá? Ou seja, tem uma grande quantidade de ilhas, mas são 4 as grandes ilhas, tá, que são habitadas. Do norte para o sul, eu tenho Hokkaido, Honshu, Shikoku e Kyushu, tá? São as 4 principais ilhas japonesas. A questão da instabilidade tectônica, já que o Japão ele está situado no Círculo de Fogo do Pacífico, ou seja, ele está sujeito a constantes tremores de terras, tá? Então aí vem aí desde os abalos sísmicos, como também aí as tsunamis, que são consequências desses abalos sísmicos. Além disso, forte produção industrial, e ainda estou falando na verdade de produtos de alto nível tecnológico, tá? Então não é qualquer tipo de produto. Seus produtos estão sempre relacionados a uma tecnologia absurdamente elevada. Produtos de marca japonesa são tidas não só no Brasil, mas no mundo inteiro como uma excelência em qualidade. Ao mesmo tempo, a manutenção de uma cultura e tradições milenares em pleno século XXI. Então, é um país que é interessante porque, ao mesmo tempo que ele avançou muito ou se aproximou muito do Ocidente na questão tecnológica, na questão de educação, na questão de desenvolvimento tecnológico, que começa com os ocidentais, esse aspecto aí, Revolução Industrial, e ao mesmo tempo que ele atinge todo esse desenvolvimento econômico aí, ele também mantém uma tradição bastante antiga, tá? E também nós vamos ver que um dos maiores problemas hoje do Japão é o baixo crescimento vegetativo. Em alguns anos, a partir aí, que pelo menos os dados que eu tenho de 2016, 2017, que eu vou comentar para frente com vocês, a gente vai ver que o crescimento vegetativo japonês tem sido negativo, ou seja, morre mais gente do que nasce no país. E isso traz aí sérios problemas para a economia japonesa. Então, vamos dando prosseguimento aí conversando um pouquinho. Esse mapa, então, eu estou colocando aí nesse retângulo onde tem o Japão, mostrando a sua proximidade com a península da Coreia. Então, todo ele é banhado pelo Oceano Pacífico. Eu coloco nesse outro mapa maior que tem a legenda aí a questão da geografia física, a altimetria do Japão. E aí é interessante que você deve ter como noção. Se eu tenho um relevo extremamente montanhoso, significa agricultura bastante complexa, tá? Falta terra para agricultura. Segundo, relevo muito montanhoso, recortado, pequena extensão, significa pouca oferta de água, especialmente para geração de energia hidroelétrica. Então você vai conseguir compreender que a principal fonte de energia virá ou de usinas termoelétricas, tá? Ou no caso do Japão, hoje, boa parte da fonte de energia do país, elétrica, eu estou falando, ele vem a partir das usinas nucleares, tá? Só que como também é um país que tem uma grande quantidade de tremores de terra e pode gerar aí tsunami, nós vamos ter acidentes como o de Fukushima que leva ou coloca em risco. Lembrando que a atividade de geração de energia nuclear, ela não é poluente, tá? Mas não significa que está livre de riscos, tá? Em caso de acidente e de tragédias aí gigantescas para o seu entorno. Então a gente consegue ver essas principais ilhas que comentei com vocês anteriormente, a gente consegue perceber aí que a questão da elevação, as altitudes, aqui ó, nessa ilha de Honshu, onde está o Monte Fuji, que é 3.776 metros de altitude, que é o ponto mais elevado aí do Japão. Então, para a gente ter um pouquinho de noção. E aí a gente também, eu coloquei aí esse mapa mostrando os vulcões ativos que nós temos no Japão. É interessante, como eu comentei antes, que o Japão se encontra no Círculo de Fogo do Pacífico. Então, esses choques de placas tectônicas que formam o Japão,
que é extremamente importante também, que explica por que ele vai ser um país aí com vulcanismo ativo. Aqui talvez seja novidade para alguns de vocês, né, mas o Japão ele se encontra no limite de 4 diferentes placas tectônicas e que se movem em sentidos contrários. É isso que explica por que o Japão tem em média aí de 3 a 4 tremores de terra por dia. É interessante notar que o Japão já desenvolveu uma tecnologia para conviver com esses tremores de terra desde o século XIII, século XIV. Tem uma série de vídeos no YouTube que eu recomendo para vocês que se chama Sabedoria e Antiguidade, que ele mostra a construção de casas de madeira de 3 andares, mais ou menos, onde ela é sustentada por um pilar central e cada um desses andares é como se eles estivessem amarrados a esse pilar central, tá? Forma uma espécie de guarda-chuva com 3 níveis. E nesses tremores de terra, cada um dos andares eles se movem de forma independente ao andar superior ou andar inferior. E isso acaba amenizando a questão desse tremor de terra e é toda uma construção de madeira. Mais recentemente, nós vamos ter aí no Japão o desenvolvimento de prédios que tem todo um sistema de molas e amortecedores, basicamente, que faz com que esses prédios literalmente eles balancem, mas não caiam, tá? Então você não vê, por exemplo, mesmo sendo um país assolado por uma grande quantidade de tremores, de abalos sísmicos, não é um país que registra um número muito grande ou um número significativo de pessoas que morram ou que morrem em decorrência dos abalos sísmicos, tá? Em função do alto nível tecnológico nas construções. É interessante que vocês relembrem que não há uma relação direta entre o grau de energia liberado durante o terremoto e o número de vítimas, mas há uma relação direta entre pobreza e número de mortos. Países mais pobres, com tecnologia de construção civil mais precárias, são justamente aqueles que registram o maior número de óbitos. Então a gente consegue ver essa diferença socioeconômica, a questão da tecnologia, de como se dá essa construção. Lógico que essa construção anti-terremoto ela é muito mais cara, tá? E o Japão, sendo um país extremamente rico, não consegue obviamente resolver esse problema, mas consegue amenizar os efeitos. E ainda o maior número de mortos que acontecem, ele se dá em decorrência das tsunamis, que por mais que isso já seja bastante conhecido, inclusive na arte tradicional japonesa, tem como você prevenir algumas coisas, remediar algumas coisas, mas infelizmente também não está livre desses acontecimentos, tá? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, desses tremores de terra. Um dos maiores foi em 94, o tremor de Kobe, no Japão, que atingiu 9,6, se não me engano, na escala Richter, que foi um dos tremores de terra mais intensos no Japão, que mais devastou aí o território japonês. E mais recentemente, na questão aí de Fukushima, que ficou bem famoso pelo acidente aí com as usinas nucleares, né, que as tsunamis destruíram, e obviamente levou a esse problema porque a tsunami levou à queda de energia elétrica que mantinha aí o gerador resfriando os geradores nucleares e obviamente com a suspensão da energia elétrica que leva ao superaquecimento e aí o vazamento dessa água radioativa. Então isso é um problema recorrente no Japão, não é novidade. A cidade de Tóquio, aí que está a previsão dela, ou da grande Tóquio, chegando aí então à região metropolitana, ou ligando a ideia de Hokkaido e tal, chegando a 38 milhões de habitantes. Então é importante que você tenha uma noção ao olhar para essa imagem que estou colocando aqui de Tóquio, do quanto se gasta de energia elétrica, aonde que vem a comida que abastece tudo isso, para onde que vem a água que abastece essa população, os resíduos sólidos por ela gerado, todo o impacto para que isso seja mantido. Então, é extremamente importante a gente fazer essas associações quando tem ou enxerga esse tipo de imagem. Nessa ilha aqui de Honshu e Hokkaido, tem hoje o maior túnel em profundidade, tá? Construído aí a 240 metros abaixo do nível do mar, onde é o ponto o máximo dele, que é o chamado túnel de Seikan, que liga Honshu a Hokkaido, que está sendo representado nesse outro mapinha do lado superior direito aqui que vocês estão enxergando, que é a extensão desse túnel. Ele não é o maior do mundo em extensão, mas em profundidade, sim.
para a gente ter uma noção. Então, imagina que construir tudo isso daqui num país que tem uma grande quantidade de tremor de terra, o nível tecnológico para que se supere essas dificuldades da geografia física do país ou desses territórios, desse arquipélago, mas que não sejam um inibidor da construção. Eu brinco que fazer engenharia civil já é uma coisa difícil, imagina fazer engenharia civil no Japão, que deve ser 10 vezes pior. Mas os japoneses dão conta disso e de muito mais, né? Um outro aspecto importante é que esse território bastante reduzido do Japão significa também um território bastante reduzido para a produção de alimentos. A agricultura japonesa, ela é uma agricultura de jardinagem com alto nível tecnológico, uma grande produtividade, mas que ela não se sustenta no sentido de que esses produtos não pagam efetivamente os custos da sua produção. Tanto que o Japão é um país que tem as maiores taxas aí de subsídios à agricultura, ou seja, o Estado custeia a produção agrícola. Basicamente, o único produto que o Japão ele tem consegue ser sustentável, autossuficiente seria a palavra, é o arroz, porque é uma função cultural, eles defendem dessa forma no Japão, e também tem a produção de frutas, como morango e peras, mas ainda o Japão importa muito comida. Durante muito tempo foi proibido no Japão, por exemplo, que você criasse animais como o gado, por exemplo, em função de ter um território muito pequeno. Então, criar animais de maior porte significa ter que destinar uma produção de grãos para a ração, e isso levaria a uma redução na oferta de comida para os japoneses. Por isso que não é habitual no Japão o consumo de carne desses animais, porque historicamente eles não tinham essa produção lá. Logo, o suprimento da carne no Japão vem principalmente do mar. O Japão é um dos países que detém a maior indústria de pesca do mundo, tá? Agora, recentemente, há uns 2 anos mais ou menos, o Japão voltou com a pesca de baleia, já que o consumo da carne de baleia tem uma questão cultural no Japão. Eles foram repreendidos aí, obviamente, pelo mundo inteiro por essa atitude. E aí eu estou colocando nas duas imagens superior aí azul, a superior e a do meio, a questão da pesca da baleia, e na inferior o atum. Existem atuns, por exemplo, no Japão, dependendo da qualidade, do tamanho, que chegam a custar aí mais de 500 mil dólares um único peixe. Então, para você ter uma noção de que aquilo que nós temos de comida japonesa, que é basicamente produtos oriundos do mar, uma parte bastante significativa deles, tem muito a ver com essa geografia deles de depender do mar para abastecimento de algumas proteínas ou para suprir aí a sua alimentação. Então, isso tem que ficar bastante importante aí, esclarecido para vocês. Esse é um exemplo aí do edifício Roppongi Hills, tá, em Tóquio, que é construído segundo essa tecnologia anti-terremoto, que ele tem essa capacidade, então, de um sistema de amortecimento desse impacto, desse tremor de terra. E são prédios altamente seguros, tá? Então, para a gente ter uma noção dessa tecnologia que eu comentei com vocês. Um pouquinho sobre a história do Japão, né? Eu coloquei ali, por exemplo, a primeira bandeira do Japão, que é a bandeira do Império Japonês, que é bem interessante, que o Japão era um país extremamente fechado para o mundo, tá? Com, se não me engano, Nagasaki, até 1850, era a única cidade do Japão que tinha contato com o resto do mundo, que era um entreposto comercial ainda com a Holanda. E os Estados Unidos invadem ou ocupam o Japão na década de 1850, e lá vai bolinha um pouquinho, e lentamente vão obrigando o Japão a ter essa abertura para o resto do mundo comercial. E o Japão vivia, gente, num atraso assim absurdo, comparando com a Europa, seria algo como a era feudal, e é chamado, na verdade, né, de era feudal japonesa, para vocês terem uma noção do tamanho do atraso do Japão há aproximadamente aí 150 anos, mais ou menos atrás. 150 anos, gente, só para vocês terem uma noção. No ano de 1868, o Japão vai superar essa era feudal, começa o que nós chamamos de era Meiji, ou era da Iluminação,
é onde o Japão sai do mundo das trevas, no sentido tecnológico da coisa, e esse governo japonês vai começar a incentivar duas coisas que vão ser bem importantes que eu vou colocar em seguida. A questão da educação e a industrialização aceleradíssima do Japão, especialmente na questão de indústria de base, aço, por exemplo, tá? E também a indústria bélica. E aí desenvolve-se a noção de espaço vital no Japão, que é a ideia de que o território japonês é muito pequeno para conter o povo japonês, e como é um país extremamente pobre em recursos naturais, esse Japão então vai ver na ocupação dos seus territórios vizinhos uma forma de conseguir garantir, em especial, os recursos naturais de que ele tanto necessita para o seu desenvolvimento. E aí, no final do século XIX, início do século XX, que nós vamos ter a ocupação da Coreia, tá? Nós vamos ter a ocupação da região da Manchúria aqui na China, e essa ocupação da japonesa aí, da Manchúria se explica porque essa área da China é extremamente rica em carvão mineral, que é base energética para desenvolvimento do Japão. Então, isso que é bem importante que se tenha bastante claro, que desde o início, quando o Japão abandona essa idade feudal dele, entra na chamada Era Meiji, ou Restauração Meiji, que é a modernização japonesa, desde o início os japoneses investem pesadíssimo em educação. E praticamente a gente tem ainda no final do século XIX, início do século XX, a erradicação do analfabetismo no Japão. E aí a gente já tem que ter uma noção a partir disso que no desenvolvimento industrial, seja lá no século XIX ou ainda depois no século XX, quanto maior o grau de formação técnica da sua população, melhor é a qualidade da sua mão de obra, melhor o nível tecnológico que ele vai conseguir desenvolver e também a qualidade dos seus produtos. Então, nada foi por acaso. A grande questão no Japão é que isso foi um processo gerenciado pelo Estado, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, é sistema capitalista, mas é o Estado que vai organizar tudo isso, e o Japão vai superar esse subdesenvolvimento ou essa pobreza dele numa velocidade bastante significativa. Então, nessa primeira fase do Japão, que é daquela da bandeira com o sol saindo os raios, tá? Que é a fase imperialista do Japão, é onde você vai ter a ocupação dos países vizinhos. Vocês conseguiram observar, eu acredito, na imagem, até onde o Japão conseguiu a sua ocupação. Aqui nós vamos ter basicamente, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, o que é esse vermelho mais clarinho. É interessante deixar bem claro também que nesse primeiro período de expansionismo japonês, é bem interessante que na Primeira Guerra Mundial, o Japão lutou ao lado da França, ao lado do Reino Unido, que haviam prometido que manter esses territórios, essas colônias que ele conseguiu ter na Ásia. Eu estou falando, gente, de um período chamado de neocolonialismo, enquanto os europeus colonizaram a África e a Ásia, que eram as suas colônias. Nós vamos ter o Japão também em busca dessas colônias para conseguir superar o seu desenvolvimento, ou superar aí, ou entrar nesse mundo desenvolvido industrial. Então, olha que interessante, o Japão lutou a favor do Reino Unido e da França contra a Alemanha, ocupa as colônias alemãs que existiam também no litoral chinês e nas ilhas do Pacífico. Porém, contudo, entretanto, todavia, esse território que havia sido prometido, que aquilo que ele ocupasse era dele na Primeira Guerra Mundial, isso não foi obedecido pelas potências europeias. E é exatamente isso que vai fazer com que o Japão mude de lado na Segunda Guerra Mundial. Ou seja, ao invés de lutar contra a Alemanha e a Itália, nós vamos ter aí a formação do eixo Berlim, Roma, Tóquio, que é onde você vai ter então o Japão lutando ao lado da Alemanha e da Itália. Em 1926 assume o poder o imperador japonês chamado de Hirohito. Esse cara aqui que vai ser extremamente importante porque ele que vai governar o Japão ainda durante a Segunda Guerra Mundial, que começa a ideia de investir pesado na indústria bélica, tá? Que seria uma forma de garantir tanto uma segurança interna de uma possível ocupação do território japonês, mas também conseguir tanto aliados ou a manutenção de suas colônias. Então, em 1931, nessa expansão, a ocupação aí da Manchúria, mais para o interior ainda, que é onde vem a matéria-prima básica para a industrialização japonesa. Lembra que não há navio,
não há canhões de guerra, não existe aviões, não existe nada disso se você não tiver aço para sua construção ou carvão para geração de energia. Na Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos vai expulsar o Japão da região da Manchúria, tá? E é exatamente essa ideia dos Estados Unidos exigirem a retirada dos japoneses da região da Manchúria, que é essa região da China, é que nós vamos ter o Japão em dezembro de 41, o Japão fazendo um ataque surpresa ao porto de Pearl Harbor, aí no Havaí, tá? Um dos estados dos Estados Unidos no meio do Pacífico. E é exatamente desse ataque surpresa que leva os Estados Unidos a declararem guerra do Japão e efetivamente o Japão passa a entrar, aliás, os Estados Unidos entra na Segunda Guerra Mundial. Então, para a gente ter uma noção dessa expansão territorial que o japonês teve aí até a Segunda Guerra Mundial, foram um território aí de mais de 4 milhões de quilômetros quadrados. Se você lembrar do primeiro slide da aula, o Japão tem oficialmente hoje por volta de 374 mil quilômetros quadrados, foi para 4 milhões de quilômetros quadrados. O Japão passa a controlar 90% da produção mundial de borracha, para produção, por exemplo, de pneu e vários outros equipamentos, né, gente? 70% da produção mundial de arroz, 60% do estanho. Ou seja, ele vai garantir tanto alimentação quanto matéria-primas para sua industrialização. No desfecho da Segunda Guerra Mundial, que não é novidade nenhuma para a gente, né? Tem as bombas atômicas lançadas pelos Estados Unidos sobre o território japonês, em Hiroshima, no dia 6 de agosto de 45, e depois, em 9 de agosto de 45, sobre Nagasaki. Foram mais de 250 mil mortos. Aí o Japão perde a guerra e assina aí a sua rendição. É interessante que pós esse período de derrota na Segunda Guerra Mundial, basicamente derrota para os Estados Unidos, o Japão ele vai ser ocupado pelos Estados Unidos, especialmente pelo general MacArthur, que aí a gente vai ter toda uma ideia de reformas que vão ser impostas ao Japão e que vai destruir algumas estruturas criadas da era Meiji, que eu já vou comentar sobre isso. Primeira coisa que vai ser imposto no Japão, reforma agrária. As famílias não podem ter mais do que 2 hectares de terra. Lembrando que 1 hectare de terra é 10 mil metros quadrados, então propriedades minúsculas. Acaba com a organização sindical, porque cada sindicato estava associado a um determinado zaibatsu, tá? Zaibatsu, que é extremamente importante, são os kaiboats que eu falei para vocês lá da Coreia do Sul, são grandes corporações familiares, basicamente. Zai significa riqueza e Batsu é grupo, ou é ao contrário, alguma coisa assim, tá? Eu sei que Zai Batsu significa grupo de riqueza, que são meia dúzia de famílias ou de grupos, como a Mitsubishi, Mitsui, tá? E outras corporações que existem até hoje, que dominavam basicamente essa economia japonesa. Então, os Estados Unidos destrói esses aibates justamente para que aumentasse a concorrência. É imposto também a questão do direito ao voto para as mulheres e também a ideia de religião, direito de livre escolha de religião e opinião. É aqui que também o Japão vai ser proibido de ter exército, tá? Para ter um grande exército, um grande investimento na área de defesa, e quem vai assumir essa posição de defesa do Japão será os Estados Unidos, porque logo em seguida a gente vai ver que tem a Revolução ou a Guerra das Coreias, a Revolução Comunista na China em 49, e o Japão vai aproveitar de tudo isso, mais ainda aproveitando o dinheiro americano para reconstruir a Ásia, ligada ideologicamente aos Estados Unidos, que vai ser o Plano Colombo, Colombo porque foi assinado na capital do Sri Lanka, né, que se chama Colombo, e aí ela aproveita esse dinheiro dos Estados Unidos para a reconstrução da Segunda Guerra Mundial, e como não tem dinheiro para gastar em exército, já que está proibido de ter exército, os japoneses vão investir mais ainda e pesadíssimo em educação, tá? Em tecnologia. E é isso que marca a rápida reconstrução do Japão pós Segunda Guerra Mundial para uma indústria basicamente de ponta. Isso é bastante importante. Então, quando você tem
Não precisa gastar com a manutenção do seu exército ou das suas forças armadas. O Japão canalizou tudo isso para o desenvolvimento técnico e científico. Como o Japão é um país pobre em recursos naturais, então basicamente ele tem que importar matéria-prima e aí produz os seus produtos não só para consumo interno no Japão, mas também para exportação. Então isso fez com que o Japão atingisse, com uma mão de obra qualificada, um rápido crescimento econômico, tá? Um desenvolvimento muito grande. E depois, na década de 70, basicamente, em diante, com o choque do petróleo, que faz com que quebre as pernas do Japão, já que ele dependia da importação de petróleo e de matéria-prima para sua industrialização, nós vamos ter essa indústria de base que vai demandar uma grande quantidade de mão de obra ou ainda de recursos naturais. Ele extrapola isso do Japão para os países vizinhos, que é a formação daquilo que nós chamamos de tigres asiáticos e também nas chamadas zonas econômicas especiais aí na China, que aí a gente já tem o fim do governo do Mao Tse-tung, tá? E o início do governo do Deng Xiaoping, que eu falei para vocês na aula da semana passada. E o principal bloco econômico que o Japão faz parte e busca o seu fortalecimento é a chamada APEC, tá? Que é a Associação de Cooperação Econômica e da Ásia e do Pacífico. A APEC e a ASEAN também, que são os dois principais blocos econômicos. Essas são as fases do expansionismo. Então, aqui de uma forma bastante resumida, eu preciso que vocês compreendam que o processo de modernização se dá a partir da era Meiji, tá? Ou era da Iluminação, tá? Ou do Esclarecimento, que é 1868. Aqui, os grupos econômicos que vão se desenvolver, eles têm esse caráter de serem familiares, que são os zaibatsus, tá? E o Estado é responsável pelo investimento maciço em infraestrutura e educação. Isso tem que ficar muito bem claro para vocês, que vão ter aí, direcionando esses investimentos, que é uma questão estatal, junto com esses aibatsus, tá, para alguns segmentos industriais. E aí, gente, que tem o crescimento, o aparecimento da Mitsubishi e outros conglomerados. Aqui é um texto de um autor que eu esqueci de colocar ele, eu já tenho essa frase aí, isso aqui há muito tempo, mas olha que interessante como os japoneses se têm um relacionamento com a riqueza bastante diferente do que são os europeus ou norte-americanos. Diz assim: as famílias aibatsus, educadas na probidade budista ou confucionista, na ética da contenção do desejo e no espírito da poupança, eram sóbrias, discretas, quase que espartanas em seus hábitos, não despendendo senão que o necessário à sua existência e à sua posição na sociedade. A figura do ricaço, estabanado, esbanjador, pródigo mesmo, algo assim como o Grande Gatsby, da novela homônima de Scott Fitzgerald, era praticamente desconhecido no Japão. Expor a fortuna ofendia a sensibilidade dos proprietários e do povo em geral, sendo considerado um gesto de profundo mau gosto e totalmente falta de pudor. Então é bem interessante que, por mais rico que eles sejam, você não pode demonstrar ou esbanjar essa riqueza, tá? Porque isso seria bastante ofensivo na cultura dos japoneses. E até hoje a gente tem traços disso lá ainda, tá? Aqui eu estou colocando os 4 principais zaibatsus da Mitsui, Mitsubishi, Yasuda e Sumimoto. Todos esses nomes eu acredito que vocês já tenham ouvido falar. Ali como uma notinha de rodapé colocam outros grandes zaibatsus. E em 45, quando os Estados Unidos ali ocupam o Japão, né, eles vão ser basicamente destruídos pelos norte-americanos. Então olha só, esses conglomerados haviam alcançado dimensões extraordinariamente grandes. Por exemplo, embora não houvesse estatísticas muito confiáveis, a Mitsui reunia cerca de 300 corporações e a Mitsubishi cerca de 250. E o capital dos 4 conglomerados que constituíam o Zaibatsu representava, no final da guerra, 25% do total do capital japonês. Lembrando que conglomerados, gente, por exemplo, a Mitsui, seria uma dessas famílias que dentro da Mitsui tem trocentas empresas ligadas a ela, ou que são administrados por ela. Então, você tem uma administração de várias outras empresas, tá? Que pertencem ao mesmo grupo. Essas empresas e seus proprietários e diretores foram identificados com o expansionismo japonês e o caráter bélico de seu governo, por isso que foram dissolvidos pelos Estados Unidos pós a ocupação japonesa, tá?
Então tem que ficar bem claro isso para vocês. País arquipélago, relevo montanhoso, pobre em recursos naturais, altamente dependente de importação de matéria-prima e energia, acabou desenvolvendo um setor industrial voltado para exportação, produtos de excelente qualidade, e essas áreas industriais têm que ficar nas regiões portuárias, justamente porque é onde chega a energia e matéria-prima, carvão mineral e ferro, por exemplo, e é no entorno delas que vai ter o desenvolvimento então das suas zonas industriais. Aqui eu coloco os principais recursos que existem no país, que é muito pouco, tá, comparado com a demanda que o país necessita. Isso se dá basicamente em função de um terreno geologicamente novo, tá, do governo japonês. Do governo não, do Estado japonês. Aqui eu coloco um outro aspecto bastante importante que explica um pouquinho da decadência econômica do Japão a partir dos anos 90, é o rápido envelhecimento do Japão. Então, são 127 milhões de habitantes. Nesse comportamento ali ó, das pirâmides etárias, a gente vê que de 65 a 2015 a gente tem uma inversão da pirâmide, tá? A quantidade de crianças que nascem no Japão é muito pequena. Aqui nesse mapinha, no canto inferior direito, eu coloco a densidade demográfica. Lembra que a região central das ilhas são montanhosas, então é na região litorânea que eu tenho a maior concentração demográfica. E aqui, ó, que é de previsão, se não me engano, isso aqui é de 2017, essa imagem, os dados, isso daqui, a gente consegue perceber que a partir de 2008 nós vamos ter uma redução da população japonesa, tá? Que vai ser o ápice, 128 milhões de habitantes, e aí um encolhimento dessa população. Mas não é só em número, é um encolhimento gigantesco da natalidade. Aqui que eu coloquei para vocês, em 2017, 2016, por exemplo, a diferença entre o número de nascimentos e de mortos no Japão foi negativo em 345, aliás, em 2016, em 394 mil pessoas, tá? Ou seja, entre o número que nasce e o número que morrem, essa diferença é um saldo negativo em 394 mil, ou seja, morre mais gente do que nasce no Japão. E aí você pensa, professor, mas isso é só trabalhar com a ideia de atrair imigrantes. Até hoje, o Japão é um dos países bastante fechados, aí que tem uma política bastante severa, embora está começando a mudar isso na entrada de imigrantes. Então você vê basicamente uma redução de jovens. Lembra que esses jovens que estão aqui na base da pirâmide em pouco tempo, eles que são a mão de obra ativa ou produtiva do país, e um número gigantesco de idosos. O Japão tem uma média hoje, a idade do japonês está em torno de quase 49 anos, essa é a média de idade. Uma mulher que nasça hoje no Japão em 2020, a expectativa é que ela viva até os 95 anos. Então, o Japão também é um país que tem a maior população centenária do planeta. E aí essas pessoas vivendo mais significa uma dependência do Estado muito maior, uma necessidade de cuidado muito grande. Eu lembro que teve um primeiro-ministro do Japão que ele sofreu severas críticas, que ele pedia para a população que a população morresse, porque a população idosa vivendo muito tempo era um gasto muito grande também aí para o Estado. E algo que é bem interessante, que vocês também tenham essa noção, é que uma população idosa, gente, ela não gasta. Ela não é como uma população de jovem que tem uma sede de consumo muito grande. A população idosa, ela tem uma tendência de maioridade aí de não consumirem muito, tá? Então isso economicamente é o que tem levado ao Japão a diminuir o seu ritmo de crescimento por falta de mercado consumidor ou de dinamismo interno da sua economia. Então aqui eu coloco de 2017, o saldo negativo foi em 394 mil pessoas a menos, essa diferença entre quem nasce e quem morre. Aqui eu coloquei alguns pontos importantes para a gente fechar essa parte de geografia do Japão. Então, grande presença de tecnologia de ponta, a robótica. Por quê, gente? Eu quero que vocês observem.
Um país que historicamente é pobre em recursos naturais, investiu pesado em educação, que tem uma redução das taxas de natalidade, automaticamente para suprir essa demanda por mão de obra, tem-se que pensar na ideia da robotização, tá? Que é o uso de robôs no processo produtivo, tá? Para ajudar a substituir essa mão de obra. As empresas japonesas, elas são conhecidas no mundo inteiro, estão presentes no mundo inteiro, que tem a ver então com as grandes transnacionais, não é só fábrica de carro, mas é sistema de banco, de seguradoras, de construtoras. Mão de obra extremamente qualificada, disciplinada e flexível, que é a ideia do toyotismo, que eu também já trabalhei com vocês lá no passado, que é a ideia de que numa fábrica ter menos funcionários, esses funcionários participam de todo o processo de produção. Lembra que o toyotismo é o oposto do sistema fordista, que é cada um aperta um botão. No toyotismo, os poucos que tem, todo mundo faz tudo. E é cultural no Japão essa ideia de um trabalho extenuante, que é quase como um orgulho para a família quando o cara morre de tanto trabalhar, e eu não estou exagerando, é real. Os caras trabalham às vezes mais de 20 horas por dia ou passam o dia inteiro trabalhando que nem uns condenados. Crise econômica fortíssima nos anos 90, eu sei que vocês não eram nem nascidos ainda, mas tem a ver algo bem parecido com essa bolha no setor imobiliário, como aconteceu em 2008 nos Estados Unidos. Nós tivemos uma crise asiática muito grande nos anos 90, especialmente no Japão, que leva à queda das bolsas de valores, e aí o Japão nunca mais conseguiu se recuperar, mas isso tem a ver direto com esse dinamismo da economia, esse envelhecimento da população bastante fechada. E o Japão tem uma cultura fechada a imigrantes. Em 2018 para 2019, o Japão começa a flexibilizar as regras para imigrantes e começa a atrair brasileiro. Só que assim, gente, não é qualquer um para ir para o Japão. Nesse nova legislação japonesa, que não é muito aceita ainda no Japão, embora sofra pressão bastante grande aí das empresas, as pessoas que migram para lá, basicamente eles têm que migrar, no caso estava vendo ali para a migração principalmente de filipinos e de vietnamitas, é de migrar sozinho, pode ficar no máximo 5 anos no país, tá? No máximo 5 anos, e só pode trabalhar em 14 áreas definidas pelo governo, que são aquelas áreas que os japoneses não querem mais fazer. Então, por que brasileiro tem preferência, digamos assim? Não é que brasileiro tem preferência. Nós tivemos, em 1908, a primeira leva de imigrantes japoneses para o Brasil que chegaram aqui com o Kasato Maru. Então, em 2008, fez 100 anos do centenário dessa imigração japonesa para o Brasil. Então, hoje, os brasileiros que têm ascendência japonesa... Gente, não é brasileiro que tem descendência japonesa. Descendência são os seus filhos, netos e assim por diante. Então, os brasileiros que têm ascendência japonesa, ou seja, pai, avô, bisavô, de origem japonesa, eles têm uma facilidade maior para conseguir entrar no Japão. E aí, se você é casado ou casada com um japonês ou uma japonesa, você também consegue mais facilmente ir para o Japão. Só que detalhe, mesmo você indo para o Japão tendo os traços japoneses, você vai sofrer um preconceito lá bastante significativo em relação a essa ideia do estrangeiro. Mesmo você tendo ascendência japonesa, você sempre vai ser chão de fábrica no Japão. Então eles disseram, olha, quando o Japão mais precisava de vocês, vocês abandonaram o Japão. Agora nós construímos o Japão de hoje, vocês querem vir aqui para usufruir daquilo que vocês fugiram lá no passado. Então, o Japão ainda tem uma relação muito complexa aí com a ideia dos imigrantes. Embora é só uma questão de tempo, ou o Japão aceita a entrada de imigrantes, ou o Japão está fadado ao desaparecimento em função desse decréscimo da sua população. E isso acontece, esse decréscimo da população, gente, pela questão própria de modernização do país. Quanto mais moderno é o país, significa que mais esses jovens têm que estudar para conseguir uma colocação no mercado de trabalho. Quanto mais você estuda, menos tempo ou mais tarde deixa para ter filhos. E aí isso envolve na carreira profissional desses homens e mulheres. Então, que optam por ter apenas um único filho quando eles têm filho. E no caso, para as mulheres, quando você retarda muito a maternidade, depois dos 35 anos, já é bastante comum que as mulheres venham a ter
mais dificuldades para engravidar e algumas nem têm mais vontade de vir a ter filhos. Só para a gente ter uma noção, cada mulher deveria ter em média 2,7 filhos ao longo de sua vida reprodutiva, na média do país. Esse número no Japão está em torno de 1,4, ou seja, bem abaixo do 2,7, que é a taxa de reposição aí dessa população. Por isso, essa redução de mão de obra que leva ao Japão a ser um país que tem aí todo um processo bastante intenso de robotização. E aí olha que interessante, os países no mundo que mais utilizam robôs são aí a Coreia do Sul, Singapura, Taiwan, Japão e Alemanha, que não por acaso são países que têm taxas aí de natalidade bastante reduzidas, a média da população é elevadíssima. A Alemanha e o Japão são os dois países que têm uma média de idade na casa dos 49 anos, tá? Estão empatados, só para a gente ter uma noção. E automaticamente você pensa, professor, mas tem muito robô, aqui é a quantidade de robôs para cada 10 mil habitantes, não no total da população, tá? Para cada 10 mil habitantes, tá, gente? E aí olha que interessante, professor, mas os robôs vão roubar o trabalho da população? Não! O que levou ao processo de robotização foi justamente a falta de mão de obra. E aí essa mão de obra extremamente qualificada, que leva ao desenvolvimento da tecnologia, ao desenvolvimento desses robôs para ocupar essas posições pela falta de mão de obra. E também eu coloco aqui a ideia do Japão, né, que tem uma renda per capita na casa de 40 mil dólares, tá, por ano. Isso é um número bastante elevado. E aí a gente já tem uma noção do poder de consumo aí dessa população. Aqui é um mapa, não é bem um mapa de pizza, né, mas é um gráfico, na verdade, que mostram as maiores economias do mundo. Ali, os Estados Unidos com quase 25% da economia mundial, a China com 15% aproximadamente e o Japão com 6%. Então, o Japão é a terceira maior economia do mundo, é ter a porcentagem do PIB, tá? Produto Interno Bruto do mundo inteiro que eles estão colocando aqui, as maiores economias, divididos por continentes ali pela cor, né? Dá para a gente ter uma noção. Então, Estados Unidos, China, Japão, depois a Alemanha, Reino Unido, ali a França, tá? E depois disso a gente vai ver o Brasil aqui, ó, com 2,39%, mas menos do que ele está colocando aqui do que com a Índia, por exemplo, tá? O Brasil está entre as 10 maiores economias do mundo, mas olha a diferença do Brasil e o Japão, aí mais do que o dobro a diferença, né? E por fim, o último país que eu queria comentar um pouquinho com vocês, já que o vídeo já está demasiadamente longo, mas importante para a gente pensar um pouquinho, tem a ver com a Coreia do Norte, né? Por que é tão emblemático esse país? Então eu queria comentar esses pontos, basicamente. A origem, tá, dos conflitos, aonde que vem a Coreia do Norte, a Guerra da Coreia, que tecnicamente ela existe até hoje, o desenvolvimento do regime norte-coreano, o culto ao Kim Il-sung, o Juche e o isolamento, a Coreia do Norte pós Kim Il-sung, início do programa nuclear, o governo do Kim Jong-un, que é o que nós temos hoje lá, que é o neto do fundador, os testes nucleares e a tensão com os Estados Unidos. Então, basicamente, o que acontece? A Coreia, tá, ou a Península da Coreia, ela foi ocupada pelo Japão ainda antes da Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, e no final, quando o Japão perde a Segunda Guerra Mundial, esse território ele é dividido basicamente aí entre Estados Unidos e União Soviética. No caso, no norte da Coreia vai ficar com a União Soviética e o sul da Coreia vai ficar com os Estados Unidos. E durante essa disputa, basicamente aí, os Estados Unidos começou a investir pesado na Coreia do Sul, vai ter todo um programa para a escolha democrática de um líder, tá, que vai seguir nos padrões da democracia norte-americana ou ocidental, enquanto que na Coreia do Norte, o Stalin, que era então o presidente aí da União Soviética, ele vai escolher um carinha que era um fazendeiro,
mas que ele liderou um ataque a uma base japonesa na Península da Coreia, que é um carinha chamado de Kim Il-sung. Esse Sung aí é considerado o fundador da Coreia do Norte, basicamente, tá? Então, isso pós-45. Em 48, que vai ser fundada a República da Coreia do Sul, que vai ser o Syngman Rhee, o primeiro presidente, enquanto que nós vamos ter também a fundação da Coreia do Norte. Só que o nome oficial é República Democrática Popular da Coreia. Percebam que não tem do Norte nem do Sul, tá? Isso é uma coisa nossa para se referir, porque só pelo nome, um ser República da Coreia e outro República Democrática, ou República Democrática Popular, já faz referência aí à Coreia do Norte. Então teve o reconhecimento da ONU dessa divisão, e essa divisão basicamente se deu ao longo, aqui na península, vou voltar, no paralelo 38 graus norte, que ficou basicamente a divisão. Nesse período da criação das Coreias, da fundação oficial, que vai ser em 48 para 49, nós vamos ver que em 49, fundado o país bonitinho, os Estados Unidos abandonam a Coreia do Sul, tá? E deixa que ela vá com suas próprias pernas. Mas logo em seguida, tá? A Coreia do Norte, lá liderada pelo o Kim Il-sung, que era apoiado pela União Soviética, vai ocupar a Coreia do Sul. Então, observem que a divisão era uma, tá? Durante essa primeira ocupação, essa primeira guerra que começa em 1950, que vai ser a chamada Guerra das Coreias, foi a Coreia do Norte que ocupou a Coreia do Sul. Olha aqui como que ficou, ó, em setembro de 1950. Os Estados Unidos volta a ajudar a Coreia do Sul, que consegue dominar todo esse termo da Coreia do Norte. Aqui é interessante que o Stalin ele ajuda na questão de logística da guerra, mas ele negou um apoio direto para a Coreia do Norte fazer isso. Quem vai apoiar essa guerra vai ser a China, porque em 1949 a China se torna comunista, que é a fundação da República Popular da China. Então é com a ajuda dos chineses que o Sung vai ocupar a Coreia do Sul. Nesse vai e vem, nessa putaria do vai e vem, ocupa o norte, ocupa o sul, em 53 é assinado um armistício. Gente, um armistício é um cessar-fogo, não é um acordo de paz. Então, suspende os conflitos e, tecnicamente, desde 53, ali dizem que a Guerra da Coreia foi de 50 a 53, mas tecnicamente ela está em guerra até os dias de hoje, porque não tem um acordo de paz aí entre as duas Coreias. E aqui coloca mais ou menos o paralelo de 38 graus norte. Nesse conflito teriam morrido aproximadamente 300 mil pessoas da Coreia do Sul e aí por volta de quase 1 milhão a 1 milhão e 200 mil aí da Coreia do Norte e também de chineses durante esse conflito, tá? Aqui nós vamos perceber que depois dessa guerra da Coreia vai ser bem nítido o caminho diferente que cada uma delas toma. A Coreia do Norte, nos anos 60 e 70, era mais pobre e miserável que o Brasil. Mas esse investimento americano, depois a economia japonesa, com a ideia dos tigres asiáticos, que passa a investir na Coreia do Sul, obviamente, vai fazer com que ela tenha um desenvolvimento tão grande, em 30 anos ela supera o subdesenvolvimento e se torna um país extremamente desenvolvido, extremamente rico, tá? A Coreia do Sul. Tá? Enquanto que a Coreia do Norte, a gente consegue ver aqui pela própria imagem que não tem iluminação nenhuma, isso denota o atraso da Coreia do Norte. No início, que é uma economia planificada, ou seja, investir em indústria de base, passa a ter aí um planejamento estatal, a Coreia do Norte ela consegue ter uma melhora nos seus indicadores nos anos 60 e 70, mas logo em seguida, devido à falta de investimento e modernização, essa Coreia do Norte ela começa a entrar em decadência e depender cada vez mais dos investimentos ou da China ou da União Soviética. Só que a gente vai começar a perceber que, principalmente na década de 90, com o desaparecimento da União Soviética, tipo, se esgotou
essa ajuda financeira para a Coreia do Norte, e aí ferrou com os norte-coreanos. E a China também nos anos 90, devido à sua aproximação maior com os Estados Unidos, nós vamos ter aí a sua diminuição nas relações comerciais com a Coreia do Norte. Embora hoje no mundo o único parceiro comercial que a Coreia do Norte tenha seja a China, mas ainda em um número bastante reduzido. Esse cara, então, que fundou a Coreia do Norte, ele vai desenvolver uma doutrina chamada Juche, ou Yushi, se vocês quiserem a pronúncia o mais correta possível, que é uma adaptação da ideologia marxista-leninista, tá? Leninista no modelo da Coreia do Norte. Ele não é visto só como um herói nacional, é quase como se fosse um deus, tá? Um mito, tanto que ele é adorado, idolatrado até hoje aí na Coreia do Norte. Ele vai morrer em 1994 de um ataque cardíaco, exatamente no momento que a Coreia do Norte vai passar a sua pior fome da história, onde calcula-se que de 94 até 98 teriam mais ou menos morrido 3,5 milhões de pessoas de fome na Coreia do Norte. Esse cara morre em 94. Em 94 vai assumir o filho dele, que a gente já vai falar, o Kim Jong-il, tá? Que tem o il no final aí, é o que vai assumir. E é a partir daqui que se intensifica o programa nuclear norte-coreano. Disse que já vinha desde os anos 80, mas nos anos 90 que ele começa a mostrar para o mundo os seus testes nucleares, com armamento nuclear. O que ele queria em troca com esses armamentos nucleares que ele ameaça a Coreia do Sul, ameaça o Japão, ou que teria mísseis de longo alcance que poderiam chegar, por exemplo, até os Estados Unidos, ou em territórios dos Estados Unidos próximos ali, como o Guam, que eu já vou falar em seguida, ou ainda o Havaí. Durante a Guerra da Coreia, os ataques norte-americanos destruíram o potencial que a Coreia do Norte tinha de gerar energia hidroelétrica, já que é um relevo bastante montanhoso, tinha um potencial. E aí, em função desses ataques norte-americanos, basicamente, destruiu a capacidade deles. Então, toda essa chantagem que ele faz com armas nucleares seria em troca de peças ou equipamentos para garantir a geração de energia na Coreia do Norte. E aí, nos anos, final dos anos 90, depois dos anos 2000, a Coreia ela é colocada junto com os países considerados pelos Estados Unidos como o eixo do mal. Isso vai se acentuar muito em 2017 com o governo do Trump, que vai colocar a Coreia do Norte, o Irã e o Iraque tá no mesmo pacotão aí do eixo do mal. Lembra que o Iraque entrou para o eixo do mal a partir do ano de 2011, basicamente, aliás, em 2001, com o atentado de 11 de setembro. Tá? Hoje as relações já estão um pouco diferentes, porque mudou bastante, mas ainda continua aí, principalmente o Irã e a Coreia do Norte no eixo do mal. Embora recentemente, 2017, 18 e 19, Trump e o Kim Jong-un tiveram um encontro, tá? E aí nesse encontro nós temos relações comerciais não, porque elas são 100% suspensas, mas um início de um diálogo, tá? De ameaças e vai e volta aí dos dois lados. Então, as duas maiores reivindicações relacionadas ao programa nuclear da Coreia do Norte são a certeza de que o território norte-coreano não será mais invadido, e aí, obviamente, desenvolver um armamento nuclear seria uma garantia disso. E segundo, a geração de energia elétrica por meio de energia nuclear, para repor a capacidade hidrelétrica bombardeada pelos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia, de 50 a 53. Então, só para ter uma noção de como essa tecnologia para geração de energia hidrelétrica, desde a década de 50, está suspensa na Coreia do Norte por falta de tecnologia. Então, em 2011, esse aqui é o Sung, que fundou a Coreia do Norte e morreu em 94. Esse aqui é o Kim Jong-un, tá? Kim Jong-il, desculpe. Esse aqui que governou de 94 a 2011, que ele morreu. E é o pai do gordinho aqui, que é o Kim Jong-il, tá? Aliás, o Sung, o Il e o Sung, Il e Esse cara aqui assume em 2011, e aí, que detalhe, gente, não é uma monarquia que passa de pai para filho, mas essa ideologia do governo virou hereditária, passando de pai para filho e assim por diante.
Em 2011 que esse cara assumiu, e ele começa toda uma ideia dos testes nucleares e aumenta a tensão com os Estados Unidos. Isso é só uma forma de chantagem internacional para ele conseguir, principalmente, esses investimentos na área de energia, para mostrar como eles incomodam. Professor, mas por que os Estados Unidos não entra lá e não desce o pau? Porque os Estados Unidos entrar lá e descer o pau, por exemplo, ou o Japão, os únicos aliados que eles têm são os chineses. Então, pegar a guerra com a Coreia do Norte significa provocar a China. E outra, a China não quer uma intervenção americana no quintal deles, que seria ali a Coreia do Norte. Então, o problema não é a Coreia do Norte, é quem são os amigos da Coreia do Norte. Tá? Basicamente que é a China. Então, ali seria um programa bem mais complexo desse conflito. Então, o Kim Il-sung, tá, que é o criador da doutrina Juche, que é um marxismo-leninista num modelo próprio, que é o endeusamento. Eles dizem ali que o grande herói da nação, esse carinha, ele é incapaz de errar. Ou seja, ele não tem erro, é um ser humano perfeito, invejado, adorado pela sua população. Lembra que na Coreia do Norte a mídia é 100% estatal, tá? Que dizem que o mundo inteiro venera ou inveja a Coreia do Norte como sendo aí o gás da coca. E a gente sabe que não é bem verdade, mas não tem acesso à internet, não tem imprensa livre, é uma coisa bem complexa. É o país hoje mais fechado do mundo. De 94 a 2011, o Kim Jong-il, tá? Que morreu em 2011 e assume o filho, o Kim Jong-un. Aqui nesse mapinha, embora está deformado aqui, que eu acabei esticando demais ele, mostrando as possibilidades dos mísseis de longo alcance da Coreia do Norte. Observe que pega Guam, que é o território americano mais próximo que a gente tem aqui da Coreia do Norte. Esse terceiro aqui já pega o Havaí. E o quarto, que seria de 6.000 quilômetros, tá? Ele já atingiria o Alasca, que é também, obviamente, aí um estado dos Estados Unidos. Então, onde que teriam a capacidade dos vários testes nucleares que a Coreia do Norte realizou. Aqui é uma imagem aérea do território de Guam, tá? Que é um território norte-americano, que está aqui, ó, que é o território americano mais próximo da Coreia do Norte, e os mísseis norte-coreanos já teriam condições de atingir essas bases americanas. Tá? E aí a historinha é sempre a mesma, esses testes nucleares e a bravata do governo da Coreia do Norte. Tudo isso para chantagear, entre aspas, o mundo e conseguir determinados investimentos ou a paz. E no governo do Trump tem um acirramento bastante grande entre as duas e depois uma conversa quase de compadre entre os dois. Aqui é só um discurso, uma coisa de boca para fora muito forte entre eles, mas que não se materializou em nenhum atentado ou nenhuma guerra específica em território norte-coreano. Eu já falei para vocês que isso se dá em função da China, não que os Estados Unidos não teria capacidade para tal. Ok? Gente, muito obrigado pela atenção de vocês e na semana que vem, então, eu vou preparar uma aula sobre o continente africano. Tenham um bom restante de semana e até a próxima.